Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de geografia? Hoje nós falaremos sobre o efeito estufa. Vocês já ouviram falar do efeito estufa ou do aquecimento global? Bom, mas antes de falar sobre isso, eu sei que vocês reclamam quando o sol está muito quente ou quando está muito calor. Eu também faço isso várias vezes. Então, reclamo horrores do sol, acho ele chatíssimo às vezes. Mas vocês sabiam que sem o sol chatíssimo nós não conseguiríamos existir? E que ele é super importante para que tenha vida na Terra? Em nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea, os planetas mais distantes do Sol são super frios, o que é praticamente impossível de sobreviver. A gente não consegue sobreviver em um frio eterno congelante, não é? A gente precisa de um calorzinho. Também não é recomendado visitar os planetas muito próximos do Sol, tipo Vênus e Mercúrio, que estão lá, ó, primeiro e segundo lugar. Não é recomendado, é muito quente. O melhor lugarzinho para viver, para estar nesse momento é a Terra, porque a gente tá ali pertinho, não tá longe demais, não tá muito perto, né? Então a gente consegue ali pegar um calorzinho, ficar de boa. Mas aí você deve estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver com o nosso assunto com efeito estufa? Que história é essa de planeta de calor? O que isso tem a ver? O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento do planeta. Ou seja, é algo que não precisa da ação humana, acontece naturalmente. E é o efeito estufa que mantém a Terra quentinha e protegida. Então ele é como se fosse um escudo que fica ali protegendo a Terra, para manter ela bem aquecida e bem quentinha para ter vida, para ter animais, para ter plantinhas. Os gases que fazem esse escudo de proteção, então a Terra tem esse escudo de proteção, ele é um escudo invisível, por quê? Porque ele é formado de gases, assim como o gás oxigênio, que a gente não vê, assim como outros gases que estão o tempo todo na nossa atmosfera. Esse escudo de proteção da Terra, que mantém ela quentinha, é formada pelo gás carbônico. Lembra daquele gás que a plantinha pega para fazer fotossíntese? Pois é, esse daí. O gás carbônico e o gás metano, certo? E eles são responsáveis por fazerem esse escudo que protege a Terra do frio eterno, congelante, e também que protege ela de torrar com todos os raios solares. Então, esses gases, eles protegem a Terra do poder dos raios solares. E eles impedem que todos os raios que são emitidos pelo Sol, eles cheguem na Terra. E também aqueles que entram pela proteção, então alguns raios solares, eles vão entrar, vão penetrar essa proteção, mas eles não vão permanecer na Terra, eles vão ser mandados. Esses raios solares que eles ficam na Terra, que passam pelo escudo de proteção e que permanecem na Terra, eles ajudam a nos manter quentinhos. Então é esses raios aí que chegam na gente, tá vendo? Não são todos os raios emitidos pelo Sol, não. Imagina, se fosse a gente tava até numa situação um pouco complicada. Então, os raios que chegam, que entram pelo esse escudo, uma parte deles é mandada embora e a outra parte fica para nos proteger. Isso acontece por causa desse escudo que é feito pelo gás carbônico e gás metano. Esse escudo a gente chama de efeito estufa. E assim, o efeito estufa ele tem mantido a Terra quentinha e deixa que a gente sobreviva. Porém, um porém bem grande, com as indústrias e a poluição, nós temos causado alguns probleminhas na proteção do efeito estufa. Isso porque as indústrias elas liberam mais gás carbônico e metano na atmosfera. Então, como a gente tem muitas indústrias, essa poluição, os carros, tudo isso gera mais gás carbônico. Então, quanto mais gás carbônico e mais gás metano, nós aumentamos o poder de proteção do efeito estufa. Aí você vai dizer, tia, mas aí tá tudo ok. A gente fortalece o escudo, mantém a Terra mais quentinha, impede que os raios solares entrem, tá tudo certo. Bom, mas o que acontece aí? Com esse aumento dos gases que são liberados pelas indústrias,
a gente tem um aquecimento maior do planeta. Por quê? Porque tem mais gás carbônico, tem mais gás metano, que são os gases que são responsáveis por manter a Terra quentinha e aquecida. Então, aumenta a temperatura do planeta e com esses gases a gente tem mais calor. E aí vem o que a gente chama de aquecimento global. Há muitos anos, os cientistas eles vêm discutindo sobre o aquecimento global, que é aquilo que a gente tem causado com o aumento desses gases na atmosfera e também o aumento do calor. Então, a Terra tem ficado mais quente a cada ano por causa das nossas atitudes. Com o aquecimento global, a gente tem tido alguns problemas que vão ser bem mais fortes no futuro. Por exemplo, existe uma lista de cidades que em 2100 elas provavelmente já não existirão mais. Por quê? Porque com o aquecimento global a gente tem o derretimento das geleiras, então as geleiras estão derretendo mais rápido. Quando as geleiras derretem mais rápido, nós temos o aumento do nível dos oceanos. Então, aquelas cidades que são litorâneas, que estão muito perto do mar, elas podem, em algum momento, desaparecer. E em 2100, elas podem ser apenas cidades inundadas, tá? Cidades submersas, que estão embaixo do oceano. Já pensou que loucura? Eu coloquei aqui o exemplo da cidade de Nova York, mas nós temos também a cidade de Veneza. Nós temos lembra de Veneza, aquela cidade que a gente estudou em história, que era uma cidade super importante para o comércio? Pois é, Veneza. Também Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é uma cidade que pode sofrer muito com o aquecimento global, com o aumento do nível dos oceanos. Então, essas cidades elas podem ficar com uma parte delas submersa ou completamente submersa. A cidade de Londres também tem esse risco de ficar submersa lá em 2100, né? Se pensar, tá longe. Mas imagina que loucura não seria. Então, o aumento da temperatura na Terra tem gerado a formação de desertos, então lugares que vão ficando mais secos, que vão ficando muito quente. E temos um perigo muito grande de extinção dos ursos polares. Por quê? Porque o urso polar é um animal que é acostumado a viver num lugar muito frio. E se a Terra continuar aquecendo, as geleiras continuarem derretendo, esse animal possivelmente não vai ter mais como existir. Então, recapitulando, resumindo aqui o que a gente está vendo. O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento da Terra. Então, é por causa do efeito estufa e desse aquecimento que ele faz na Terra que a gente tem a possibilidade de existir vida na Terra. Com o aumento das indústrias, com o aumento da poluição, nós temos mais gases. Esses gases, eles potencializam esse escudo de proteção. Mas ao invés de ser legal pra gente, isso tem gerado um problemão. Por quê? Porque esses gases, eles ficam prendendo todo o calor aqui na Terra e esse calor que deveria sair, esses raios solares que deveriam sair, eles estão sendo mantidos aqui. Então, a gente está meio que num forninho e está esquentando mais. E aí, esse forninho que está esquentando mais, a gente vai chamar de aquecimento global. Ele está sendo acelerado pelas ações dos homens. Então, a poluição, as indústrias têm causado um aceleramento no aumento da temperatura, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me avisem e vamos reclamar do sol, mas vamos agradecer pelo sol também, né? Vitamina D ajuda a gente a ser feliz. Beijinhos e até a próxima.